Olá, estudante. Nessa nossa aula do curso de Cálculo 1, eu quero falar para vocês sobre a definição de limites. Essa é a primeira aula que, de fato, trata de um assunto próprio do cálculo. Até aqui a gente só fez uma revisão sobre funções reais. Para falar sobre esse conceito de limites, eu quero primeiro falar um pouco sobre aproximações. Então, para isso, vamos considerar essa função que está aí, f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3 sobre x menos 1. Nota que essa função ela não está definida para x igual a 1, porque em x igual a 1 o denominador se anula, certo? Então, não existe f de 1. Mas a gente pode estar interessado em saber o que acontece com a função nas proximidades de x igual a 1. Ou seja, o que acontece com essa função quando o valor de x não é 1, mas ele se aproxima de 1. Aqui eu fiz uma tabelinha para a gente analisar isso. Então, por exemplo, para x igual a 0,5, o f de 0,5 é igual a 3,5. Aí se eu aumento um pouco o x para ele ficar mais próximo de 1, então para x igual a 0,9, f de 0,9 é igual a 3,9. A gente já pode começar a suspeitar que está se aproximando de 4. Agora vamos testar para valores de x maiores do que 1. Então, se eu começo aqui com x igual a 1,5, f de 1,5 igual a 4,5. Já para x igual a 1,1, f de 1,1 igual a 4,1. E se eu aproximo ainda mais o x de 1, então eu testo, por exemplo, x igual a 1,05, f de 1,05 igual a 4,05. Então a gente vê que também vai se aproximando de 4, certo? Então, tanto pela esquerda como pela direita, o valor de f de x aparentemente vai se aproximando de 4. Mas isso não é uma abordagem suficientemente rigorosa para a matemática. A gente precisa de um conceito mais preciso para falar sobre essas aproximações. E aí que vem a ideia do limite. Então, a definição de limite é como está aí. Dizemos que f de x dizemos que o limite de f de x quando x tende a x0 é igual a L e escrevemos limite de f de x quando x tende a x0 é igual a L, então essa é a notação usual para limites, tá bom? Se dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se a distância entre x e x0 for menor do que delta, então a distância entre f de x e L vai ser menor do que o epsilon que foi dado. Tá? Então, se a gente olhar para essa definição, se eu quero mostrar que o limite de f de x quando x tende a x0 é igual a L, então eu tenho que mostrar que dado qualquer epsilon positivo, eu consigo encontrar esse delta, de modo que se o módulo de f de x menos x0 for menor do que delta, isto implica que o módulo de f de x menos L vai ser menor do que epsilon. Para ajudar a compreender um pouco melhor essa definição, vamos focar nessa implicação aqui, certo? Lembrando que o epsilon é dado e o delta é o que a gente precisa encontrar, tá bom? Vamos pensar um pouco. Então, o epsilon é dado. Se você olhar para esse diagrama que está aqui, a gente tem duas retas verticais aqui, e a função f de x ela pega um número real aqui em uma reta e leva em um número real na reta também, tá bom? Do lado direito aqui. Se eu considero um intervalo, a função
enfim, sob certas condições, ela vai pegar o intervalo e vai levar em um intervalo também. Agora, eu quero que o valor do f de x esteja a uma distância menor do que epsilon do número L. Ou seja, a distância entre f de x e L tem que ser menor do que epsilon. Isso significa que o f de x tem que dar entre L menos epsilon e L mais epsilon. O f de x tem que cair nesse intervalo vermelho aqui. Nota que se eu pego um x aqui nessa parte clara, a imagem de x por f vai cair aqui fora desse intervalo vermelho. Isso quer dizer que a distância de f entre f de x e L vai ser maior do que epsilon. Então, eu tenho que encontrar uma distância delta, de modo que se o x estiver entre x0 e x0, entre x0 menos delta e x0 mais delta, então eu garanto que a imagem de x, ou que o f de x, vai cair dentro desse intervalo vermelho. Então, esse intervalo azul é justamente isso que está acontecendo, né? Então, qualquer x que esteja no intervalo azul mais escuro aqui vai ser mandado para um f de x dentro do intervalo vermelho. Ou seja, a distância entre f de x e L vai ser menor do que epsilon. Bom, graficamente, a gente pode pensar nisso dessa forma. Então, dado um epsilon, eu tenho aqui esse intervalo L menos epsilon e L mais epsilon. Aqui de azul eu tenho o gráfico de f de x. Para que a imagem de f de x esteja entre L menos epsilon e L mais epsilon, o x claramente tem que estar aqui dentro dessa parte destacada aqui em vermelho. Ou seja, ele tem que estar a uma distância menor do que delta do x0. Então, é esse delta que a gente tem que procurar para garantir que a distância entre o f de x e L seja menor do que epsilon. Agora, prestem atenção que o epsilon não é um número fixo. Ele é um número que pode ser 1 sobre 1000, 1 sobre 1 milhão, 1 sobre 1 bilhão. Para cada epsilon, eu tenho que encontrar o seu delta correspondente. Então, se eu reduzisse aqui o epsilon, eu ia ficar com um intervalo menor aqui e isso ia rebater em um intervalo menor aqui em torno do x0. Tá bom? Então, para cada epsilon, eu tenho um delta correspondente. Se isso acontece, se para cada epsilon, de fato, eu consigo achar esse delta, então isso quer dizer que o limite da função, de fato, quando x tende a x0, vai ser L. Um exemplo simples de aplicação dessa definição de limite é esse aqui. Então, mostra que o limite de 2x mais 1 quando x tende a 1 vai ser igual a 3. O que a gente tem que mostrar então? Queremos mostrar que, dado epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que o módulo de x menos 1 ser menor do que delta implica que 2x mais 1 menos 3 vai ser menor do que epsilon. Tá bom? Então, o nosso f de x aqui é 2x mais 1, o nosso L é o 3, o nosso x0 é o 1. Então, vamos tentar achar o delta correspondente ao epsilon. Para isso, vamos pegar
esse módulo aqui que dá do lado direito da implicação. Então, módulo de 2x mais 1 menos 3, isso é módulo de 2x menos 2, que é 2 vezes o módulo de x menos 1. Nota que essa sequência de igualdades, ela estabelece exatamente uma relação entre o lado direito da implicação e o lado esquerdo, certo? Então, o lado direito está aqui, o lado esquerdo da implicação ele vem aparecer aqui nessa sequência de igualdades, então os dois estão relacionados. Dessa forma, eu posso dizer que para esse módulo aqui ser menor do que epsilon, o módulo de x mais 1 vai ter que ser menor do que epsilon sobre 2. Então, o delta que eu estou procurando vai ser justamente o delta igual a epsilon sobre 2. Dessa forma, temos aqui que 2x mais 1 menos 3 é igual a 2 vezes o x menos 1, certo? E aí, isso vai ser menor do que 2 vezes o delta, desde que o módulo de x menos 1 seja menor do que delta, tá bom? E isso, como o delta que a gente escolheu é epsilon sobre 2, a gente fica com o que a gente queria, né? Então, se o módulo de x menos 1 for menor do que delta, eu tenho que o módulo de 2x mais 1 menos 3 vai ser menor do que epsilon. A parte central desse problema é justamente encontrar uma relação entre os dois lados da igualdade. Porque a partir dessa relação eu consigo encontrar uma relação entre o epsilon e o delta, que nesse caso aqui foi delta igual a epsilon sobre 2. Ou seja lá qual for o epsilon que for dado, o delta vai ser metade desse epsilon. Nesse caso, tá? Para essa função, cada função você vai ter uma relação aí entre o epsilon e o delta, e às vezes essa relação pode depender até do ponto x0 que você está considerando. Então, mas nesse caso simples, a gente tem essa relação também simples, que é o delta igual a epsilon sobre 2. Então, por hoje é só. Na próxima aula eu quero falar um pouco das propriedades de limites e tratar de mais algumas aplicações.